Fala, meu lindo, minha linda. Tem que respeitar. Minha cidade, tá? Com licença, obrigado. Minha cidade, Joinville, cidade dos príncipes, cidade das bicicletas, que ninguém mais anda. Cidade mais linda. Cidade das pessoas mais lindas, maravilhosa, top. Irmão, eu tô na minha cidade. Você não tem noção da alegria do meu coração. E esse é o Mentoria de Vida. A palavra que eu vou falar agora, que é a palavra que vai mais incomodar. Eu vou tocar num ponto sensível, mas ela vai ser extremamente importante para levar você para um próximo nível daquilo que Deus quer fazer na sua casa, na sua história e na sua família. Antes da gente começar, é a última mensagem. Daqui a pouco vai ter uma outra série. Mas agora, eu queria que você entendesse que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. A gente é uma comunidade com milhares de pessoas. A gente fez um grupo de WhatsApp para você ser parte. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, é só entrar, tem um link aqui na descrição do vídeo. O que eu queria mais dizer, se não curtiu o vídeo, eu vou me humilhar, eu vou pedir novamente. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, ativa o sininho. Toda segunda uma palavra de Jesus para você. Toda quinta também com Mentoria de Vida. E segunda a sexta no SBT 7h30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Ou seja, tem muita palavra para você. E aliás, por falar em muita palavra, nós acabamos de lançar o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. Nosso filho mais novo e que já é um best-seller. Ele está abençoando milhares de pessoas. E se você ainda não tem o seu, esse aqui é o nosso filho mais novo, uma mensagem para cada dia do seu ano de 2026. E eu vou deixar o link na descrição. E agora eu estou com vontade de pregar rápido. E vamos pregar e vamos para a palavra. Salmos, número 51, versículo de número 10. Diz o seguinte: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Essa vai doer, hein? Se tiver alguém orgulhoso perto de você, demora para pedir perdão, que demora para se arrepender, olha para ele, para você agora. Fala, ameaça. Aliás, se você está vendo esse vídeo, conhece alguém assim, pode mandar para ele esse vídeo já, vai pegar uma luva. E talvez é para você e você nem sabe, está pensando que é para o outro, mas Deus vai pegar você. Você sabe que tem algumas coisas perigosas na nossa caminhada, na caminhada com Deus também. Existe uma classe que é o crente velho. O crente velho é aquele que acha que é santo demais. E também tem o novo convertido. O novo convertido também acha que é santo demais e não há mancha. Ele é perfeito. Tá aí? Na vida a gente é tentado a algumas coisas. E uma delas é endurecer o nosso coração e nos tornarmos orgulhosos. E o orgulho, ele não vem pelo excesso de sucesso como alguém acredita, mas vem pelo excesso de ego. E o ego se desenvolve por pouca coisa. Para desenvolver o ego a gente não precisa de quase nada. Tem gente que tem muito pouco e se acha mais do que tudo. Só que não é sobre o ego que me faz sentir melhor do que alguém, mas é o ego que não me deixa convergir a rota que tomei a decisão errada. E esse é o ponto.
Nós temos uma dificuldade de mudar de caminho, porque para mudar de caminho a gente precisa reconhecer que pegou a rua errada lá atrás. Quem é casado, diga amém. Você está dirigindo e a sua esposa está do seu lado, e você erra o caminho, e a sua esposa percebe, e ela diz o quê? Errou o caminho. E o que você diz? Não, esse caminho é diferente, eu peguei um atalho. Porque a gente não quer reconhecer que tomou o caminho errado. E quanto mais alto na vida a gente chega, mais difícil de reconhecer o erro se torna. E como eu disse, o alto, ele é subjetivo. Tem gente que com pouco se sente muito. E a dificuldade de viver às vezes com Deus é porque a gente vai errar. A gente é ruim. A gente é vida louca, irmão. Não pensa que há uma diferença entre mim e você. Tem dia que eu também acordo com a pá virada. E a diferença minha para alguém no final do dia é como as coisas terminam. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê dois reis, Davi e Saul. A diferença dos dois não é o pecado, a diferença dos dois é o que fizeram depois que erraram. Com a gente é muito parecido. A gente vai tomando decisões, a gente vai vivendo a nossa vida, e às vezes a gente vai errando, e a gente não tem humildade para voltar e recobrar o erro, sabe, refazer aquilo de volta, tomar a decisão de reconhecer que errou para mudar. E aqui mora um problema, a gente nunca quer recomeçar com passos atrás, a gente quer recomeçar de onde parou, e quem erra não recomeça de onde parou, sempre passos para trás são necessários. Eu vou ser mais explicativo para você. Quando a gente olha Davi e Saul, você observa que os dois receberam a unção de Deus, os dois são homens de Deus, os dois tiveram vitórias extraordinárias e os dois pecaram. E por incrível que pareça, olhando a olhos nus, o pecado de Saul parece menor do que o pecado de Davi. É muito absurdo imaginar que Deus rejeitou um por um pecado simples e perdoou o outro por um pecado muito mais grave. Isso que nós lemos aqui de Salmo 51:10 é um salmo de Davi depois de ter sido corrigido por Natã, porque ele pegou a mulher do outro. Você tem noção? Ele pegou é chato falar, né? Ele deitou-se, biblicamente falando, com Batseba. Só que ele não fez só isso. Ele fez o marido da Batseba, Urias, ir para a guerra e colocou ele na frente para que ele morresse na guerra. E o homem morreu na guerra. Esse é o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Oh my God, que homem bom. Ele é o rei de Israel, ele é o homem mais respeitado de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que Deus manda um garoto, um homem chamado Natã. E Natã conta uma história para ele, e ele enche o coração de ira, diga: esse homem é digno de morte. E Natã diz: pois esse homem é você. O que ele deveria ter feito? Natã fala baixo. Pelo amor de Deus, Natã, cala a boca, não fala isso alto. Mas a Bíblia diz que Davi fala: não, eu vacilei, eu errei. A Bíblia diz que ele vai para o meio do palácio, ele raspa a cabeça, se joga na cinza. E aí aqui no verso 10 ele está dizendo: Deus, renove em mim um espírito puro. Sabe, a diferença de Davi para Saul é o que ele faz depois que erra. E essa é a parada. A gente, quando erra, a nossa maior dificuldade é reconhecer o erro e se arrepender de maneira legítima. A gente diz que se arrepende, mas não se arrependeu. A gente diz que não vai mais fazer, mas quando vê está no mesmo lugar. Por quê? Porque não acontece um arrependimento genuíno dentro de nós. E sabe por quê? Uma palavra: orgulho. E o orgulho, ele destrói. Ele é algo que precede a ruína. Quando você vê alguém orgulhoso, saiba, vai tropeçar e não vai ser fácil, vai ser feio. Por isso que eu morro de medo de gente que é santarrão. Eu morro de medo de gente que acusa todo mundo, porque normalmente quem aponta demais o dedo esconde alguma coisa numa nuvem de fumaça.
Eu tenho medo disso. Eu confesso para você que meu temor quando eu vejo alguém se levantando, acusando, atacando, eu olho e digo, ai. Alguma coisa tem, porque todo mundo tem teto de vidro. Vou falar uma coisa para vocês aqui, meu lindo. Nós somos tudo igual no final do dia. A gente é carne em cima de osso, que se não for a misericórdia do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a gente só toma decisão errada uma atrás da outra. Se não for o Espírito Santo de Deus para nos convencer, a gente vai ter certeza fazendo errado ou que está fazendo certo. A questão é a velocidade que a gente demora para se arrepender. Tem gente que vai demorar uma vida inteira para se arrepender. Só que a parada é que tudo aquilo que você não se arrepende vira um obstáculo para que você não siga. E o pior é que aquilo que você não se arrepende, além de impedir que você siga, pode fazer com que você retroceda. Saul pecou e não foi nem tão grave, mas quando o profeta chega e diz para ele o que ele fez, ele diz, olha, deixa eu te falar uma parada aqui, ô Samuel, eu entendo, eu errei, tá tudo bem, mas me honra na frente do povo. Quando você ama mais o que Deus te deu do que aquilo que Deus é em você, você começa a esconder a sua fragilidade, você começa a esconder a necessidade que você tem de Cristo, de voltar todos os dias para o começo, de pedir perdão todos os dias. Eu não sei você, mas eu quando era criança, eu aprendi que a ordem da oração era Deus me perdoa, depois Deus me obrigado. Porque não tem como a gente terminar o dia sem ter pecado. Não tem como terminar um dia sem você ter pensado alguma coisa que entristeceu o Senhor. Não tem. Quando você acha que é perfeito, você está lascado, meu lindo. E agora eu estou falando como se eu fosse o pai de vocês. Eu estou ficando velho, eu posso fazer isso. Também não estou velho, eu tenho 35 anos. Mas deixa eu falar uma parada para você. Quanto mais rápido você se arrepende, melhor fica a tua vida e mais leve para você seguir. Agora tem gente que não me arrependo. Não, eu estou certo. Tem gente que tem a certeza que está certo. Mas a parada é, quando você se arrepende, você reconhece o erro publicamente. E nem sempre a publicidade vai trazer cura. Mas pelo menos você precisa saber que na presença de um você não pode falhar. Na presença de Deus. A gente tem uma falsa impressão de algumas coisas, ou a gente expõe fragilidade para pessoas erradas. Meu lindo, quando você expõe fragilidade para as pessoas erradas, você está dando uma arma poderosa para o teu inimigo destruir você no minuto seguinte. Agora na presença de Deus é seguro. Diga, na presença de Deus é seguro. Mas nós não queremos lá. A gente vai vivendo e vai acumulando coisas que a gente não se arrepende. Vai vivendo uma vida que vai levando a gente para um lugar chamado apostasia. A gente começa a virar as costas para a nossa fé. A gente começa a ignorar o que a palavra diz. A gente começa a viver uma vida errada como se ela fosse certa. Sabe o que é isso? O Espírito Santo foi embora de você e você nem se ligou. Você não está sendo mais convencido porque o Espírito Santo foi embora e você está frio e sem temor do Espírito Santo de Deus. Quando você consegue pecar e sem sentir dor, é porque você está em problemas graves. Quando você peca e não tem a ciência que algo está errado com você, é porque o Espírito Santo foi embora há muito tempo. Quem consegue ter uma vida de iniquidade, de pecar de maneira consciente e sem sentir peso, é porque você já perdeu o Espírito Santo. E sabe de onde nasce a iniquidade? Do perdão, da falta de arrependimento acumulado. Você não se arrepende hoje, você não se arrepende amanhã, e aí você se acostuma, e de repente aquilo que era errado para você começou a ser certo. Ou pior, você começa a dar desculpa para justificar o teu erro. Sorry. Aí pensei que era massagem. Não, irmão, é a realidade. Tem coisas que a gente precisa de alguém que vem na nossa cara e diga como Deus colocou Natan na vida de Davi. Esse homem é você. Eu estou olhando para você agora dizendo, esse homem sou eu, mas esse homem também é você. Se a gente não cuidar, a gente entra no caminho da iniquidade. Se a gente não cuidar, a gente perde o temor do Espírito Santo. Se a gente não cuidar, a gente começa a tratar o pecado como se fosse um gatinho, até a hora que ele vira um leão e mata a gente no final do dia. É simplesmente isso, simples. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então mata esse leão que está dentro de você. Tira isso de você. E é isso, a gente aprendeu a não se arrepender. E aí, lindo, eu amo Davi. Davi vai dizer, tira tudo de mim, só não tira de mim o teu espírito.
Ele está dizendo: tira o reinado, tira o poder, tira o brilho, tira tudo, tira a coroa, mas não tira uma parada, não retira de mim o teu espírito. Ele está dizendo: a minha prioridade é diferente do que a de vocês. A minha prioridade é Deus, a minha prioridade é a presença dEle, porque mais vale um dia na tua presença do que em outras partes mil. Ele está dizendo: não importa o que alguém vai pensar, eu só quero que a tua presença esteja dentro de mim. Pode tirar o resto, mas não tira aquilo que de fato me mantém de pé. E a nossa realidade é diferente. A gente quer o que Ele dá, mas não quer tudo o que Ele tem. A gente não quer tudo o que Ele é. Sabe, a pior fase, a fase mais sombria da minha vida, foi quando eu tomava decisões erradas e não tinha peso. A fase mais sombria da minha vida foi quando eu sabia que estava errado, mas aquilo não me deixava mais envergonhado. Nós temos amigos, a gente tem grupo de amigos, de primos, e a minha própria equipe que nós viajamos, são 8 homens viajando juntos. Irmão, se vazar o nosso grupo de WhatsApp, é todo mundo preso. A gente zoa, a gente pega no pé um do outro, tem de tudo lá, só não vou falar para ninguém me processar. Mas quando a gente vai expondo as nossas fragilidades, a gente diz: olha, mas eu tenho uma vergonha disso. Você já viu gente que conta testemunho orgulhoso? E não é orgulhoso do fim, é orgulhoso de fazer o que estava sem Jesus. Dá medo? Eu era bandido, mas dos bons. Caraca, irmão, não está liberto então, hein? Tem orgulho do erro. Não, irmão, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho nojo de saber que eu passei por lugares que eu não deveria ter estado. Eu tenho vergonha de saber que o Espírito Santo estava longe querendo estar perto, porque eu estava tomando decisões sem arrependimento e fui acumulando até se tornar iniquidade. Iniquidade significa pecado consciente. É aquilo que você faz sabendo que está entristecendo a Deus, mas não tem hombridade para parar. Tão lindo. Eu poderia falar para você que sobre a gente acelerar a vida e viver o que Deus tem, mas aí que está. A gente trava porque a gente não se arrepende. A gente trava porque a gente não permite com que o Espírito Santo complete a obra. A gente trava porque não permite que Ele nos liberte. E a gente quer seguir a vida como se nada tivesse acontecido. O convite do Evangelho é: arrependa-se. Jesus pregou milhares de vezes: arrependam-se. O arrependimento é quando você reconhece de fato quem você é. Não dá para seguir sem arrependimento. Eu poderia falar isso em todas as áreas: casamento, filhos, vida com Deus, todas as áreas. Falei brincando que eu ia falar sobre o negócio meio da minha esposa. É porque a gente aprendeu, eu sou muito bonzinho. Minha mãe disse que eu sou igual um cachorrinho vira-lata. Eu mordo e me esqueço, e volto abanando a rabinho como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente casa, quem é casado mesmo? Levante a mão só pra você. Quando a gente casa, a gente é tentado a fazer uma coisa: dormir de mal. Tá, vou melhorar, vou dar uma piorada então. A gente é tentado a punir o outro com a nossa ausência física. Só que eu estava lendo 1 Pedro hoje, e aí no final do capítulo 3 ou do capítulo 4, se eu não me engano, diz: não sejam como aqueles que estão de mal com as suas esposas e suas orações não passam do teto. Irmão, a palavra de Deus está dizendo que se eu não estou bem com a minha esposa, a minha oração nem sequer sobe. Agora deixa eu te contar uma história. Eu e a minha esposa, a gente estava no dia 31 de dezembro, preparando-se para ir para o culto da virada. A mensagem é transmitir pelo Brasil inteiro pelo SBT. Eu estava super ansioso. E a minha esposa não é que ela atrasa, ela faz suspense. Ela valoriza o passe. Só que era o dia errado, irmão. E quando a gente viu, a nuvem negra desceu lá em casa, e a gente discutiu, e já ficou um com cara de glúteo pro outro. Só que eu tenho que pregar. Sente o drama, irmão. Os 3 filhos perguntaram: aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Indo por culto, só Deus. Imagina, Deus estava nos outros carros. No meu ele falou: não vou. Tá perigoso, não vou. E eu vou pregar uma mensagem. Você entende que loucura? Eu vou pregar uma mensagem, irmão. Eu tô aqui, ó, top. E ela do lado, nem mão, nada. Aqui, não me toca. E aí, irmão, eu chego no culto. E foi engraçado, porque quando eu cheguei, tava cantando uma dupla que a gente ama muito, Jefferson e Sueli. E tava todo mundo dançando e tal. E a câmera passou por nós, a gente tava assim, ó.
Aí depois ele veio falar pra mim: ô mano, você não gosta da gente? Alguma coisa com a gente que você não tava, todo mundo tava voando, você tava lá. Depois eu te explico. Irmão, só que aí que tá. Quanto mais tempo você demora para se arrepender, mais raiz de amargura vai gerando no teu coração. Quando você peca, quanto mais tempo você demora para se arrepender, mais aquilo vai enraizando dentro de você e mais difícil de voltar atrás. A cada dia que se passa, irmão, a gente plantou grama na nossa associação agora, uma semana atrás. Há uma semana era um pezinho desse tamanho. Hoje já é uma parada dessa altura. Com o nosso coração sem arrependimento, era uma raizinha ontem, de repente já virou uma floresta dentro do teu coração e você não consegue mais podar. Mas eu estava lá, preparando para pregar. Top, eu olhava aqui, ver se o inimigo já tinha saído. Cadê? Perdão. Errei, moleque, perdão. Quanto mais rápido se arrepende, melhor, viu? Porque eu tinha certeza que eu estava certo. Mas na cabeça dela, ela tinha certeza que ela também estava certa. E quando Deus tem certeza, o que faz? Só que, irmão, como que eu vou pregar? Aí eu ficava: Senhor Jesus, e agora, Senhor? Salva ela lá, Jesus. Então, irmão, só que essa é a parada. Nessa hora a gente não consegue orar. A gente não consegue seguir em frente. Pelo menos é assim que deve ser. O que eu estou querendo que você entenda é que a vida deve ser assim. Você não pode seguir em frente sem resolver aquilo que precisa. Quando você segue em frente, você coloca barro em semente que vai germinar por baixo dos teus olhos até o dia que vai crescer, mas a raiz vai estar tão funda que você não vai saber mais como resolver. Quanto antes resolve, melhor. Quanto antes arrepende, melhor. Davi entendeu isso. Davi se humilhou, Davi se arrependeu, e por isso o reinado dele continuou. Saul não fez o mesmo. Viveu 15 anos atribulado por um espírito maligno. Precisava que Davi ia lá tocar harpa para ele poder se sentir calmo. Ele olhava para Saul, para Davi e se comparava. Porque quando você perde o Espírito Santo, até aquilo que não deveria roubar a tua paz agora começa a roubar. Mas tudo começou quando ele levou os despojos para dentro de Israel. Tudo começou quando ele fez o sacrifício antes do sacerdote chegar, e Deus havia dito que não era para fazer. Entenda, o pecado não começa grande, o pecado não começa gigante. Os nossos erros não são catastróficos no começo, são erros pequenos. A gente não arrepende, ele vai crescendo. A gente não muda, ele vai crescendo. O adultério não começa numa cama de motel. O adultério começa numa olhada errada dentro da igreja às vezes. As coisas no nosso trabalho não começam com roubando dinheiro do caixa. Começa quando o troco caiu e você não devolveu. É isso. E aí, irmão, eu tenho que pregar, eu tenho que terminar. Aí para pregar tem que corrigir. Aí eu olho para ela e falo assim, ó. Aí vamos nós dois para o camarim do evento. Tinha 10 mil pessoas esperando para a pregação do pregador de mal. E tinha mais o Brasil inteiro quem estava assistindo o SBT. Imagina, irmão, que cara de glúteo que eu subo para pregar. Subo aqui e a minha esposa lá assim. Essa é a parada. Se você não consegue ser bênção para sua casa, como você terá autoridade sobre a vida da casa dos outros? Ah, irmão, entrei com ela no camarim e falei, irmã Paula, vosso Messias sabe que hoje para mim é um dia difícil. Eu fico ansioso, muita responsabilidade. Eu não consigo reproduzir como foi. Mas basicamente foi assim, me pede perdão para ajudar também. Sabe, vamos fazer uma troca, perdão, top, vamos falar junto. Irmão, e a Paula, ela é difícil de chorar. E ela começou a chorar. Falei, eu sou monstro, eu que me arrependo. Ai, pedi pé. Irmão, brincadeiras à parte, a gente só pode seguir depois de resolver. E é só isso. Para tudo na vida, o arrependimento é remédio. Para tudo na vida o perdão é remédio. E a graça de tudo é que, humanamente falando, nós temos a escolha de não perdoar. Sabia disso? Eu tenho a escolha de ser escravo da dor e não te perdoar. Agora, a parada do evangelho é que Cristo não tem como não te perdoar. Não, você não entendeu. Eu vou dizer, o Espírito Santo de Deus que te convenceu do pecado, que te tomou pela mão e fez você se arrepender, a garantia é clara. Para aqueles que se arrependerem em Cristo Jesus, haverá perdão.
Sabe, eu vou falar de novo, haverá perdão, a possibilidade de recomeço, a possibilidade de voltar a viver novamente, a possibilidade. A Bíblia vai dizer a história de um garoto que pediu a sua herança antecipada e foi embora. Ele foi embora, e ele gastou tudo de maneira desordenada, e no dia que percebeu que não tinha mais nada, e estava vivendo a pior fase da vida dele, lembrou-se do pai, e desejou voltar. Só que o desejo de voltar não é nem para ser filho como antes, era para comer o que os servos da casa comiam. Porque às vezes é isso que acontece com a gente. A gente para de contar com a possibilidade do arrependimento, porque acredita que de outro lado Cristo nunca vai nos perdoar e acabou todas as chances. Por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo, porque é exatamente isso que o mal quer que você pense. Ele quer que você tenha certeza que não tem arrependimento, perdão para o teu arrependimento. Então ele vai congelando você, ele vai anestesiando você, ele vai te levando para longe. O Espírito Santo é diferente. Nessa mensagem ele está dizendo: não, lindo, se você se arrepender, a graça de Deus te perdoa, ele purifica você, ele te lava por inteiro, ele te limpa. Agora vai depender do que você faz a partir do que você ouve. Ou você se arrepende de verdade, pede perdão e permite com que ele reconstrua a rota, ou segue. Segue, mas segue sem paz. Ou segue, mas segue perdido então. É a pior coisa da vida. É a pior coisa da vida. É quando você entra por esse caminho. E eu ouso dizer que a nossa geração tem tomado esse caminho. Muitos da nossa geração estão brincando com aquilo que é sagrado, estão mexendo com aquilo que é de Deus, estão zombando, estão anestesiados de muita coisa. Estamos brincando com fogo. E essa palavra, ela tem que constranger a gente mesmo. Quando Natan está falando com Davi, Natan faz Davi sentir raiva da história. Davi diz: esse homem é digno de morte. Aí Natan diz: esse homem é você. Você que fez isso. Essa mensagem é para você, para mim, que precisa de arrependimento todo dia, que precisa manter o nosso coração no trilho, para não achar que a gente é melhor do que alguém, para não achar que a gente é melhor. O fato de eu estar aqui torna tudo mais perigoso do que estar aí embaixo. Essa luz revela tudo o que tem e tudo o que falta. Então entenda, fomos chamados para o arrependimento. Eu só queria que você não seguisse em frente hoje, se precisa corrigir alguma coisa na sua vida. Eu só não queria que você tampasse o sol com a peneira, como tem feito nos últimos anos. Isso é para você que está ouvindo, sabe? Arrependa-se. Dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Todos os dias ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vai doer no começo, você vai ter que se humilhar, você vai ter que reconhecer o erro, mas dá tempo, sabe? Dá tempo. O casamento é só um pequeno exemplo do que é a nossa vida. Se aquilo não acontece, a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Ele está dizendo, quanto mais rápido você resolve, melhor é. Quanto mais rápido você se arrepende, melhor é. Eu não sei se você faz isso, mas eu tenho um hábito de, quando eu vejo que eu passei do limite, eu já falo rápido: ô Jesus, zoei, errei. Perdão, Jesus, fui moleque. E já peço perdão rápido já. Não sei se todo mundo é assim, mas eu prefiro às vezes ser envergonhado por mim mesmo, de pedir perdão. Gente, foi mal, falei algo que não deveria ter falado, desculpa, não, vacilei, errei, fui moleque. Fala rápido, quanto antes, melhor. Nosso coração não será medido pelos resultados. Resultado é volátil. Davi e Saul eram reis iguais, mas pelo que a gente faz depois que erra. E a gente vai errar. E vai errar. Vai errar hoje,
vai errar amanhã, só que a cada dia a gente vai errando menos, a cada dia a gente vai ficando mais consciente das coisas que podem roubar a nossa fé, cada dia a gente vai ficando mais, sabe, mais inteligente, mais sagaz. Isso é uma parada que o Espírito Santo vai produzindo. Você já sabe aonde vai dar perigo, você já sabe onde pode errar, você já sabe, então você já vai desviando o caminho. Há um texto de Paulo de 2 Coríntios que diz: Deus, Ele é tão inteligente, Ele é tão brilhante, que não vos sobrevém tentação a qual antes Ele já não havia providenciado o escape. Só que só vê o escape quem está cheio do Espírito Santo. Lembra, voltamos à quarta mensagem do nada. Só vê o escape quem está cheio do Espírito Santo. E a velocidade do arrependimento é a dose do Espírito que repousa sobre você. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais rápido você se arrepende, mais rápido você contorna, mais rápido você pede perdão. E aí, meu lindo, a vida melhora em todos os sentidos. Nada resiste ao arrependimento. Nada. Alguém pode decidir não perdoar, mas se o seu arrependimento for genuíno, você está livre. Se você tem algo a falar com Deus hoje, é a hora. Se você tem algo a corrigir hoje, é a hora. Não sei, eu sou da época que a gente ficava de joelho quando estava avergonhado. E eu não estou nem tentando forçar você a nada, mas é só para você entender que não deixa passar de hoje, não. Vai por mim, não compensa. O Senhor está esperando você voltar para casa. O filho voltou para casa. O filho chegou correndo, pensando que ia ter uma carteira de trabalho assinada. Mas o pai estava esperando ele de braços abertos. A Bíblia diz que o pai sai correndo na direção dele, levanta os vestidos e sai correndo. Quando você lê, tem um livro chamado Deus Pródigo, do Timothy Keller, que ele fala que Deus também é pródigo, porque pródigo é fazer em excesso. Então ele sai, levanta os vestidos e sai correndo, e abraça o filho, e o filho é constrangido por um amor absurdo. E aí o pai diz: não, tem uma festa te esperando desde o dia que você sai. Tem um anel para colocar no seu dedo, tem vestes novas para você, uma festa para você. Mas tem que voltar. Tem que voltar. Tem que se arrepender de verdade. Não é se arrepende hoje e faz tudo de novo amanhã. Não, Jesus, pelo amor do Senhor, me dá força para resistir. Mostra para mim, me dá o caminho, me dá o escape. Isso é arrependimento genuíno. Remorso, ele te espreme, não te convence. Arrependimento não, ele te envergonha, mas ele te convence e te leva para o caminho da restauração. Então hoje é uma noite de arrependimento. Se você tem algo para falar com Jesus, você vai fechar os teus olhos. Se você tem algo para refazer de rota na sua vida, hoje é o dia. E quanto mais rápido, melhor. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser ficar de pé, tanto faz. Mas é agora. 1, 2, 3. Agora. Não demora. Não demora. Feche os seus olhos. Isso. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser só baixar a cabeça, baixa. Mas hoje você não sai por essa porta da maneira que você chegou aqui. Entenda, é sobre humildade. A humildade, ela faz você reconhecer que precisa dele. Que precisa dele muito mais do que imaginava. Olhos fechados. Jesus, nós hoje nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos pelas vezes que viramos as costas. Nos arrependemos pelas decisões erradas que tomamos por nossa teimosia e orgulho. Nos arrependemos quando o nosso ego domina sobre a nossa vida e faz a gente pensar que é alguém, porque somos alguém, mas não somos nada longe de Ti, Jesus. Nos arrependemos quando nossas palavras não edificam, mas servem como fonte de destruição sobre a vida de alguém. Nos arrependemos quando o nosso instinto humano se sobrepõe sobre o nosso espírito e humilhamos pessoas, tratamos mal quem não deveria ser tratado. Nos arrependemos, Senhor, porque somos inspiração para as pessoas e às vezes envergonhamos o Teu Evangelho pelas nossas atitudes. Jesus,
Nos cobre com o teu sangue essa noite, Senhor Jesus, e faz uma nova história através de nós. Se o que vivemos, ou o que fizemos, ou estamos fazendo tem entristecido o teu coração, nos mostra, mas não nos deixa caminhar perdidos nessa terra, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Deus, no Teu nome nós oramos e declaramos, Senhor Jesus, que nós vamos diminuir o tempo, esse gap entre errar e arrepender. Se errar e vamos, o arrependimento será parte. Nós não iremos conviver com isso, nós não seremos escravos, nós vamos viver aquilo que é o Teu evangelho completo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.